Oi, gente, tudo bom? Vou colocar aqui mais um material dentro do contexto da aula 6. Essa aqui vai ser a aula 6.5. A gente veio na aula 6 a parte de solução numérica de EDPs, né? Usando diferença finita. E lá eu falei da chamada condição CFL, né? E aqui eu vou fazer um pouquinho mais de matemática, mais um pouquinho mais de formalismo sobre o que seria essa condição, tá? De uma maneira resumida, mas vou apresentar alguns aspectos aí. Então, essa condição foi estudada por esses três caras aqui, né? E basicamente ela versa sobre você entender quando essas discretizações de equações diferenciais parciais funcionam. Basicamente é isso. Então, essa coisa do CFL, né, esse número que você precisa calcular sobre essa versão discreta de uma equação diferencial, ela vai dizer se o sistema é estável ou não. Né? Em linhas gerais, velho, o que você, para você entender a ideia básica por baixo dessa quantidade é o seguinte: vamos relembrar como é que a gente fez a ideia de discretizar a equação. Né? A gente vai fazer o quê? Discretiza, digamos, uma equação com derivadas parciais no tempo e em x. A gente discretiza o tempo, cria uma malha temporal e cria uma malha espacial. Você transforma a equação diferencial numa relação recursiva, que envolve tempo do presente, tempo do passado e tempo do futuro. Tá? Então, cada vez que você roda essa equação recursiva, você está fazendo o quê? Você está propagando a informação. Tradicionalmente, muitas vezes essas equações são equações de onda, então tem uma velocidade característica lá dentro estabelecida. Então, cada vez que você integra uma equação, você está evoluindo ΔT no tempo, avançando no tempo. O espaço percorrido pela informação é a velocidade de propagação vezes o tempo. Se isso for maior do que a discretização da malha, a onda, vamos dizer assim, a informação está pulando a malha. Entendeu? Então, essa é mais ou menos a ideia por baixo do CFL. Então, se isso acontecer, se esse cara aqui for maior do que esse, o sistema vai ficar instável. Então, essa é mais ou menos a ideia, entendeu? Então, você precisa que essa distância da informação, que é C ΔT, seja inferior à discretização. Essa é basicamente a coisa. Se ele for menor do que 1, tradicionalmente você tem instabilidade. Se for da ordem de 1, ele começa ali a chegar no limite instável. Se for maior que 1, aí acabou, se explodiu. Tá bom? Então a gente precisa fazer assim alguns estudos, né, que a gente vai fazer sobre essa estabilidade. E uma forma legal é fazer o estudo dessa função de amplificação, que é basicamente o escopo da análise de von Neumann. Né? Seguinte, essas relações discretas, né, como a gente vem estudando relações recursivas, ela tradicionalmente pode ser escrita dessa forma aqui. Né? Quantidades no tempo n mais 1 estão relacionadas com quantidades no tempo n. Tá? Então, essa função que conecta aqui é a função de von Neumann, que tradicionalmente, se essa função for grande, esse negócio vai explodir. Então, a gente vai, em muitos casos aqui, a gente vai escrever a equação dessa forma e vai achar uma função característica e impor que ela é pequena. Tá bom? Então, essa é a análise de von Neumann que a gente vai fazer também para alguns problemas. Então, vamos lá, vamos aplicar direto nos problemas diversos que a gente estudou. Né? Bom, uma equação desse que eu venho falando, em t e em x, muitas vezes também chamada de equação de advecção. Né? Então, essa equação aqui, você pode escrevê-la dessa forma. Tá aqui, dessa maneira aqui, beleza? E essa forma aqui discretizada, você pode organizar o tempo futuro do lado esquerdo e os tempos presentes do lado direito. Tá bom? Então, essa equação aqui é uma equação, é uma relação recursiva que é análoga a essa equação aqui de cima. Tá bom? E aí, velho, você pode agora organizar. Você chama esse parâmetro aqui, que é o parâmetro CFL de lambda, e escreve essa equação dessa forma aqui. Agrupa esse termo aqui com esse. É isso. Aí, observe o que está acontecendo. A função, né? A função U na posição I, no futuro, é uma média, como se fosse uma média ponderada da função no ponto I e no seu vizinho. Tá vendo?
Então essa média aqui é importante que os pesos, que são esses caras aqui, sejam positivos. Então com isso você vai ter que esse lambda tem que ser maior que 0 e menor do que 1. Aí tá ali a primeira, né, a primeira versão aí do CFL para essa equação da versão é menor do que 1. Então aqui eu estou dando só um exemplo numérico para você ver como a brincadeira das equações diferenciais espaciais era um pouquinho diferente. Por exemplo, suponha um exemplo onde a velocidade típica de propagação seja 2, por exemplo, tá? E aí você discretiza a sua malha 2 metros por segundo. Você discretiza a sua malha dessa forma aqui, 1/100º do metro, beleza? Se você escolher o ΔT pequenininho, o CFL está menor do que 1. Mas se você escolher o ΔT pequenininho, mas não tão pequenininho, o CFL dá 2. Isso aqui é instável. Olha como é uma armadilha. Quem vem, por exemplo, da EDO, está acostumado com o Range-Kutta. No Range-Kutta da vida, se você botar ΔT igual a 0,01, para uma grande parte das equações vai funcionar. Vai funcionar. Um Verlet, por exemplo, se você botar ΔT igual a 0,01, lá naquelas equações newtonianas lá, boa parte dos problemas vai integrar legal. Aqui não. Aqui, se você discretizar dessa forma, o ΔT 0,01 ele é instável. Então tem que ter um certo cuidado. Não é só escolher o ΔT, é escolher o ΔT frente à discretização e à velocidade que você tem. Entendeu? Então vamos para a equação de calor que a gente discutiu na nossa outra aula. Então a equação de calor você pode discretizá-la dessa forma. A gente fez isso na outra aula. Aí você reorganiza aqui, né? O tempo futuro você deixa do lado esquerdo, o tempo passado você deixa, o tempo presente você deixa do lado direito, né? E aí esse carinha aqui é o nosso R, que aí a gente pode organizar aqui, ó. Esse R, chama isso aqui de R, aí essa equação fica igual a essa aqui, distribuo esse R aqui com os parênteses, dá isso, reagrupo ela aqui, né? Para que você junte os termos no tempo I com I aqui, aí dá isso aqui, ó. Novamente, a temperatura numa posição I no futuro é a média ponderada das temperaturas locais. Que faz sentido. E do ponto de vista termodinâmica, você tem que garantir que o calor ele vai fluir, né, da maneira correta da forma termodinâmica. Então, você encontra uma relação recursiva que pode ser compreendido como uma média ponderada, tá? E é uma média ponderada. Veja que R mais 1 menos 2R mais R dá 1. Que é aquilo que eu falei. A soma dos pesos dá 1. Né? Então você encontra essa relação, dá para interpretar dessa forma, e ainda tem que se lembrar da termodinâmica. Então com isso, esses pesos têm que ser positivos. Tá bom? Então esses 3 pesos têm que ser positivos. Aí, esse é positivo e 1 menos 2R é positivo. Quando você faz isso, o R é menor do que 1/2. Então, o CFL aqui não é só ser menor que 1, é ser menor ou igual a 1/2. Beleza? No caso, os pesos podem ser positivos ou nulos, viu, gente? Por isso que tem um menor ou igual aqui, tá? Beleza? Então é isso, tem que ter essa análisezinha aí pra gente entender. A gente pode entender também esse R menor ou igual a 1/2 com um outro esquema, né? Que é o esquema do von Neumann, né? Aí um pouquinho de old school para vocês aqui. Então tá aqui a equaçãozinha discreta. Como eu disse, né? Dá para você escrever esse cara dessa forma aqui. Beleza? Então a gente vai escrever cada bichinho desse aqui com o seu termo aqui. Então, esse carinha aqui tá aqui. Cada bicho desse aqui eu vou escrever dessa forma aqui, né? Ó, o J mais 1 tá aqui. Certo? Beleza? Ó. Né? Beleza? Observe que quando eu botei J mais 1 aqui, eu uso o mesmo GN. O que é que muda botar J mais 1? Lembre, J é o indexador que indexa a tela, a malha. Então eu vou chegar no XJ aqui e vou botar um ΔX aqui. Beleza? Quando eu estou do J menos 1, eu boto menos ΔX aqui. Perceberam? Aí você, ó, agrupando esses termos complexos aqui, fica dessa forma aqui. Entendeu? Então, resultado. Escrevendo isso da forma da chamada solução modal, colocando tudo aqui, você chega nessa equação aqui. Que rapidamente você resolve e encontra aqui, usando essa identidade aqui, você mostra que G de K é isso.
Aí reorganiza esse cara aí com essa relaçãozinha trigonométrica aqui e você chega com o jeito de cair isso aqui. Então, lembra que eu quero que esse cara seja menor do que 1, né? Quando você bota esse cara aqui para ser menor do que 1, certo? Né? Você pega a condição de máximo aqui, que é ela, aí organiza isso aqui, né? Pega esse cara aqui como sendo o máximo, beleza? E aí vai ficar 1 menos 4R. Como isso tem que ser, né? Tem que ser, no caso, eu vou organizar da seguinte maneira, né? Ó, só lembrando aqui, né? Veja, eu quero que esse módulo seja menor que 1. Tá? O módulo. Então, o menor valor desse cara aqui é menos 1. Então, esse bichinho aqui, ele tem que ser maior do que menos 1. Aí você passa para cá, passa para lá, chega da mesma coisa. Beleza? Um exemplo numérico da equação de calor. Suponha que o seu alfa, acho que eu botei lá de cima, não foi? O alfa, cadê? O alfa é esse parâmetro aqui, ó, que está dentro do R, tá vendo? Suponha que o seu alfa seja 0.01, que eu discretize dessa forma, o ΔT tem que ser menor do que 0.02, né? Então, o CFL ele vai dar uma ideia de qual os valores que você pode usar no ΔT e no ΔX, né? Beleza? A equação de onda, você faz uma análise parecida, certo? Discretiza ela, dá isso, e dá para fazer uma análise bem parecida com essa que eu fiz e você chega nessa condição aqui, tá? A conta é bem parecida com essa que eu fiz acima aí, né? Beleza? E aí eu fiz um exemplozinho aqui, ó. Fiz um exemplozinho aqui numérico, colocando esse valor de C, que é a velocidade do som, né? E aí esse é o ΔT, tá vendo? E aí vem a equação de Schrödinger, que é um pouquinho mais chata, né? A equação de Schrödinger, mesmo que você não saiba mecânica quântica, mas você olha só como uma equação matemática, tá bom? Então tá aqui a equação de Schrödinger, certo? Então a gente vai fazer o quê? Beleza? Eu vou fazer a forma discreta dela aqui. Pá. Aí começa o negócio meio desandar. Vou fazer a análise de von Neumann para ela, seguindo aquele mesmo protocolo aqui. Mesmo protocolo aqui. Faz a análise de von Neumann, cai em quê? Cai nesse cara aqui. Aí, velho, quando você faz esse cara aqui, cadê? Tem um I aqui, ó. Quando você tira o módulo, ó, aí, meu amigo, não tem pra onde. Dá um troço que é tudo positivo, é positivo. Tá tudo positivo aqui, né? Então não tem, isso aqui não tem como. Não tem como isso aqui ficar menor do que 1. Então, usando esses sistemas de tipo de diferença finita, não tem CFL para essa equação de Schrödinger. Esse é um problema meio grave, né? Aí você tem que, na verdade, fazer o esquema que a gente chama de esquema implícito, que eu vou passar rapidamente por ele, só para dar um overview, certo? Que é o Crank-Nixon, né? A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Então, essa basicamente é a sua equação. Isso aqui é uma matriz, tá? Um operador. Aí eu vou fazer o seguinte sistema, vou fazer um sistema de você calcular, vou dar um meio passo na evolução disso aqui. Então, essa derivada aqui, se eu quiser fazer ela, eu não quero fazer ela relacionando o tempo n com o tempo n mais 1. Eu quero fazer o tempo n mais 1, n relacionado com n mais 1 sobre 2. Ou seja, como se fosse um ponto médio. Sendo que eu não sei quanto é que é a função do ponto médio. Aí eu aproximo ela pela derivada normal. Tá? Então, se eu quiser calcular h aplicado nesse estado no n mais 1 sobre 2, eu vou pegar o h, aplicar nesse, né? Aplicar na média, ó, na média, tá vendo? Essa derivada aqui vai ser basicamente isso aqui, tá vendo? E quanto seria o estado no tempo n mais 1 sobre 2? Eu não tenho. O que é que eu faço? Eu faço uma média do tempo n mais 1 com o tempo n, entendeu? Então, tanto a derivada quanto o estado no tempo n mais 1 sobre 2, eu aproximo por uma média ali da derivada entre os instantes n mais 1 e n. Isso é uma aproximação, tá bom? Aí, fazendo isso, substituindo isso aqui, você vai ter, ó, IH cortado, na derivada eu substituo essa aproximação aqui para a derivada. E no h vezes o estado no tempo n mais 1 sobre 2, eu vou substituir por isso aqui também. Então, essa equação aqui é uma equação bem interessante, que a gente vai usar ela muito aí, tá bom? Beleza? Então, aqui é a equação de ponto médio. Aí agora você reorganiza ela aqui, pá, pra cá, certo? Ó, reorganiza, certo? Passa, né,
esses carinhos para um lado de cá, para o lado de outro, sei o que, organiza assim e monta tipo como se fosse um esquema meio parecendo com uma equação tipo de diferença finita. Lembrando que aqui dentro eu tenho uma matriz, ó, isso aqui é uma matriz. E isso daqui é como se for, é um vetor, tá bom? Beleza? Um vetor no tempo n, um vetor no tempo n mais 1. Aí beleza, velho. Aí agora eu vou agrupar os termos, né? O que tem n mais 1, vou botar do lado esquerdo. O que tem n, vou botar do outro. Ou seja, aqui é o tempo futuro, aqui é o tempo presente. E aí eu monto essa equaçãozinha aqui, que é uma equação bem famosa, certo? Muito útil. E ela é a base da forma de você resolver discretamente a equação de Schrödinger, tá bom? E aí, velho, agora é só você pegar, reorganizar, por exemplo, usar essa equação aqui, pensando agora num problema do tipo que você tem, um hamiltoniano assim, energia cinética e potencial. Aí você escreve ele da forma discreta, tá? Pega essas constantes aqui, redefine essas constantes aqui, tá? E aí você monta essa relação aqui, essa mesma relação aqui, que a gente deduziu aqui, para esse hamiltoniano aqui. E aí com isso você chega nessas relações, que basicamente é uma forma matricial. Entendeu? Uma forma matricial. Então, o vetor onda no tempo n mais 1 e o vetor onda no tempo n estão relacionados no produto matricial. Então, esse esquema, que é o esquema de Crank-Nicolson, é, digamos, o que seria mais próximo de uma diferença finita, que não é diferença finita, lembrando, porque ele é um sistema implícito, que resolve bem a equação de Schrödinger, uma vez que a diferença finita mesmo ela tem o problema daquela instabilidade lá da análise de von Neumann. Tá bom, gente? Então pronto, então resumindo aqui, equação de advecção menor do que 1, calor, onda menor que 1, calor menor do que 1,5, e a equação de Schrödinger, infelizmente, aquela função de von Neumann falha, e aí você tem que ir para um esquema tipo Crank-Nicolson, né, que a gente vai ter uma aula só sobre Crank-Nicolson, onde eu vou explicar mais passo a passo direitinho como é que a gente faz o uso ali daquela equação matricial para resolver passo a passo, ou seja, cada integração vai ser resolver uma equação matricial, né? Tá bom, gente? Então é isso, beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Em geral, diferença finita, CFL bem baixo, garante que você tenha, digamos, um resultado aceitável, beleza? Valeu, gente. Obrigado aí. Um abraço aí. Tudo bom.